No começo de 2025, surgiram relatos intrigantes sobre os planos da Rússia para reativar a produção de um de seus tanques mais notáveis, o T-80. Porém, a ideia vai além de simplesmente reviver o modelo original. A intenção é combinar o design clássico com tecnologias de ponta, algumas delas inspiradas em protótipos experimentais como o T-95, conhecido por suas inovações radicais. Fontes indicam que, possivelmente, um novo modelo de tanque, ainda sem uma denominação oficial, pode estar sendo desenvolvido sob o nome de T-1. O conceito deste novo blindado é criar uma versão mais acessível do que o T-90M ProRiv 3, sem comprometer o desempenho, ao mesmo tempo em que apresenta custos mais baixos do que o sofisticado T-14 Armata. O T-80 foi concebido durante a era soviética para ser um tanque de altíssima performance, com o objetivo de ser a espinha dorsal das forças blindadas. Em 2023, a fábrica Omstsmash, que tem uma longa tradição no setor, revelou sua intenção de ressuscitar a produção deste modelo icônico, destacando suas qualidades e relevância histórica. Quando foi introduzido, o T-80 era amplamente considerado um dos tanques mais avançados do planeta, com impressionante confiabilidade tanto para os militares russos quanto para os gestores de defesa. Contudo, o elevado custo de produção acabou sendo um obstáculo significativo, o que levou à priorização do T-72 durante os anos 90, um modelo mais barato e com maiores possibilidades de exportação. Embora o T-80 tenha se destacado por sua capacidade de operar em ambientes extremos, como o rigoroso inverno ártico, e por oferecer uma excelente relação entre peso e potência, o alto custo de produção tornou sua continuidade inviável após a queda da União Soviética. Em contraste, o T-72 permaneceu em linha de produção devido ao seu custo mais acessível, sendo uma solução mais prática durante um período de dificuldades financeiras. Esse movimento aconteceu em um momento de instabilidade econômica, mas encontrou apoio entre os setores militares que valorizavam o desempenho técnico superior do T-80. Além das fronteiras russas, o design do T-80 teve influência significativa. O K-2 Black Panther, por exemplo, desenvolvido na Coreia do Sul, foi parcialmente inspirado pelo T-80, com modelos do tanque sendo enviados como parte de acordos para quitação de dívidas soviéticas. Entretanto, com as dificuldades econômicas da Rússia na década de 90, a produção do T-80 foi suspensa em 1996, enquanto o T-72 seguia em produção e sendo aprimorado, resultando no T-90, um modelo que continua sendo uma das principais armas blindadas russas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética possuía 5 grandes fábricas de tanques, e a Omstsmash se destacava, além de sua produção do T-80, por seus projetos inovadores e experimentais. No final dos anos 80, a fábrica estava imersa em um projeto audacioso para criar um tanque de próxima geração. Esse projeto, que viria a inspirar o T-14 Armata, incluía conceitos como tripulações alojadas em cápsulas blindadas e torres automatizadas. No entanto, as dificuldades financeiras da época impediram que tais ideias se concretizassem, deixando o T-95 Black Eagle restrito à fase de protótipo. Atualmente, existem diversas especulações sobre a evolução do T-80, com rumores indicando que uma nova versão desse tanque pode surgir com o nome de T-100. Essa mudança de nomenclatura segue a tradicional estratégia russa de denominar seus blindados com títulos que transmitem uma ideia de força, resistência e poder. Se confirmado, o T-100 não seria apenas uma atualização das versões anteriores, mas sim uma grande inovação no campo dos blindados, combinando os avanços tecnológicos do protótipo T-95, conhecido como Black Eagle, com as modernas capacidades do T-14 Armata. O resultado seria um veículo de combate mais versátil e acessível, capaz de entregar desempenho excepcional enquanto mantém custos de produção mais baixos, o que torna sua implementação mais viável para o exército russo. A introdução do T-100 se alinha com uma tentativa estratégica de consolidar a posição da Rússia como líder mundial em tecnologia de tanques de combate. Especialistas sugerem que, ao incorporar as inovações do T-95, o T-100 poderia
poderia não apenas melhorar as capacidades tradicionais dos tanques russos, mas também integrar sistemas de sensores de última geração e maior automação. O T-100 seria projetado para operar de maneira mais eficiente em diversos tipos de terreno e condições climáticas extremas, sendo capaz de se adaptar rapidamente às diferentes demandas de combate. Uma das grandes vantagens dessa nova linha de blindados seria a possibilidade de diversificar as opções de tanques no arsenal russo. A produção simultânea de 3 tipos distintos de veículos blindados, o T-90M, o T-100 e o T-14 Armata, permitiria ao exército russo operar com flexibilidade em uma variedade de cenários. O T-90M, por exemplo, seria ideal para conflitos convencionais, onde a resistência e a eficácia em combate são fundamentais. Por outro lado, o T-100 poderia se concentrar em missões de média complexidade, enquanto o T-14 Armata, com sua tecnologia de ponta, seria reservado para operações de elite e para situações de combate de altíssima intensidade, onde a superioridade tecnológica é crucial. Essa abordagem estratégica de ter uma gama diversificada de blindados no campo de batalha também permite ao exército russo otimizar seus recursos, produzindo diferentes tipos de tanques para atender às demandas específicas de cada missão. Isso garantiria uma maior eficácia e adaptabilidade, além de ser uma forma inteligente de atender às limitações orçamentárias e de produção. A substituição gradual do T-90 pelo T-100, por exemplo, poderia não apenas reduzir os custos operacionais, mas também aprimorar as capacidades do exército russo ao longo do tempo. Se essa estratégia for bem sucedida, o T-100 pode se tornar o pilar central das forças armadas russas, preenchendo a lacuna entre o T-90 mais convencional e o avançado T-14 Armata, proporcionando um equilíbrio perfeito entre custo, desempenho e sofisticação tecnológica. Com o T-100 ocupando a posição de tanque principal, a Rússia poderia, assim, modernizar seu exército, mantendo um grande número de unidades em operação, ao mesmo tempo em que preserva a capacidade de realizar operações especializadas com o T-14. O T-100, ao lado do T-14, representaria um avanço significativo na estratégia militar russa, permitindo uma maior autonomia operacional e consolidando a posição da Rússia como uma das potências militares mais avançadas em termos de blindados de combate. Além disso, ao criar uma força de tanques diversificada, a Rússia poderia enfrentar uma ampla gama de ameaças com maior confiança, enquanto mantém sua vantagem tecnológica no campo dos blindados. Isso não só ampliaria as opções estratégicas, mas também daria ao país uma flexibilidade operacional, que seria fundamental em um cenário global de constantes mudanças e incertezas. Com essa renovação tecnológica, a Rússia busca não apenas modernizar sua frota de blindados, mas também reafirmar sua liderança no desenvolvimento e inovação de veículos de combate. Ao integrar tecnologias avançadas com soluções de custo mais eficiente, os novos modelos, como o T-100 e o T-14 Armata, têm o potencial de garantir à Rússia uma posição estratégica de destaque no cenário militar global nos próximos anos. A capacidade de oferecer tanques altamente tecnológicos ao mesmo tempo em que controla os custos de produção poderia alterar significativamente o equilíbrio de poder entre as grandes potências militares. Esses novos blindados não são apenas uma tentativa de atualizar a frota de tanques russos, mas representam uma mudança de paradigma na forma como os veículos de combate são projetados e fabricados. O T-100, por exemplo, promete ser uma verdadeira revolução, incorporando sistemas de sensores de última geração, armamentos mais eficazes e uma blindagem mais robusta, ao mesmo tempo em que mantém custos de produção mais baixos em comparação com outros modelos de alto desempenho, como o T-14 Armata. A combinação dessas características torna o T-100 não só mais acessível, mas também uma ferramenta estratégica para as forças armadas russas, oferecendo versatilidade em uma ampla gama de cenários de combate. Além disso, o foco em tecnologias de ponta, como sistemas de automação e inteligência artificial nos novos tanques, poderia permitir um nível de eficiência operacional nunca antes visto. Com a possibilidade de operar de forma mais independente e com maior precisão em campo, os blindados russos seriam capazes de reagir de forma mais ágil e eficaz às ameaças emergentes, oferecendo uma vantagem tática significativa sobre os inimigos.
A renovação da frota de blindados também reflete a crescente ênfase da Rússia em diversificar suas capacidades militares. Em vez de depender de um único tipo de tanque, a combinação de diferentes modelos, como o T-100 e o T-14, oferece uma flexibilidade estratégica rara. O T-100 poderia ser amplamente utilizado para conflitos convencionais, enquanto o T-14 Armata seria reservado para operações de alta especialização, garantindo uma presença russa dominante em qualquer cenário de combate. Além disso, a Rússia pode investir em uma maior produção em massa desses modelos, garantindo que suas forças armadas estejam bem equipadas para lidar com uma ampla gama de situações e desafios, tanto no campo de batalha convencional quanto em confrontos mais complexos e tecnológicos. Essa inovação também pode ter um impacto direto na forma como a Rússia interage com outras potências militares globais. Ao aprimorar a capacidade de seus blindados, a Rússia não apenas reforça sua defesa nacional, mas também envia uma mensagem clara ao mundo sobre sua ambição de manter e expandir sua influência no cenário geopolítico. Isso é particularmente relevante em um momento em que as tensões globais estão em constante evolução e a capacidade de dissuadir ou responder rapidamente a ameaças externas se torna cada vez mais vital para a segurança e os interesses russos. Portanto, ao combinar inovação tecnológica com soluções mais acessíveis e eficazes, a Rússia não apenas reforça sua posição como uma superpotência militar, mas também se prepara para impactar decisivamente o equilíbrio global de forças nos próximos anos. Com os novos modelos de tanques como o T-100 e o T-14, a Rússia tem a oportunidade de estabelecer um novo padrão para blindados de combate, moldando o futuro da guerra moderna de forma a atender suas necessidades estratégicas e garantir sua posição no cenário internacional.